E aí, pessoal, eu sou o Jorge e no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma coisa que é muito comum no nicho de leitura, de literatura, né? Que são os famosos desafios literários. Ler vários livros por ano ou ler tantos livros por mês. E eu confesso que, em partes, eu gosto desse tipo de desafio, mas também é uma das coisas que às vezes a gente coloca uma pressão para ler muito e acaba não lendo com tanta qualidade assim e não lendo tantas coisas boas. Então eu vou falar sobre a minha experiência sobre esses desafios e como é que eu faço para me organizar e tentar ler sempre mais do que eu li no ano anterior, ou então ler com mais qualidade, né? Bom, nos últimos 2 anos, na verdade no ano de 2021 e no ano de 2022 eu fiz o desafio de ler 12 livros por ano. Eu consegui realizar esses 12 desafios, mas em geral foi porque eu fiz uma escolha de livros que favorecia o desafio e nem tanto porque eu queria ler aqueles livros, né? Então, esse aí já é o primeiro erro, porque às vezes a gente coloca a meta ser o desafio e não aproveitar a leitura, aproveitar o que a literatura tem de bom pra gente. Então, no ano de 2022, eu não li tantas coisas boas, mas eu li alguns livros que eu queria ler também há muito tempo, como O Pequeno Príncipe, que é um clássico, e é um livro bem pequeno, bem fininho, então ele já estava na minha lista de leitura e eu acabei lendo ele nessa época. Já no ano de 2023 eu li muitas coisas que eu já estava mais afim, né? Eu li alguns contos do Neil Gaiman, eu li alguns livros que já estavam na minha lista de leitura há muito tempo. Então, em 2023 eu aproveitei. Eu falei errado, eu fiz o desafio de leitura no ano de 2022 e 2023, né? No ano passado, 2024, eu decidi que eu ia dar uma diminuída na leitura e ia tentar focar em jogar mais jogos. E eu acabei que não consegui jogar tanto assim. Então, esse ano eu voltei com a leitura mais ativamente, né? Eu resolvi não fazer um desafio de leitura nesses moldes de ler tantos livros no ano. Eu decidi que eu vou só ler os livros que eu comecei a ler no ano passado e que eu não tinha terminado. E caso eu termine esses livros com muito tempo, eu vou puxar mais outros livros aí do meu backlog de leitura. E uma das coisas que eu acho que é importante na hora que a gente está começando a ler, para quem não tem tanto o hábito de leitura, é organizar as suas leituras. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que, mesmo não sendo para fazer um desafio, eu acho que ajuda muito a gente conseguir ler mais livros e ler mais com qualidade, né? É, eu acho que organizar, você pegar, separar no começo do ano todos os livros que você quer ler naquele ano e colocar em sequência, isso é muito útil. E geralmente eu faço isso e dá um resultado bem bacana, porque quando eu termino um livro, eu já sei qual que eu vou ler logo em seguida. Eu não tenho aquela carga cognitiva de ficar pensando e decidindo qual é o próximo livro, que às vezes a gente perde alguns dias, algumas semanas pensando nisso. Pelo menos comigo acontece dessa forma. A minha irmã, ela é leitora também, mas ela não segue esse tipo de metodologia e ela lê bastante também. Então eu acho que é uma das coisas que você tem que testar e ver se funciona pra você. Pra mim funciona bastante e eu gosto de ver que o meu planejamento de leitura tá indo muito bem, né? Então, esse tipo de desafio, ele é legal. Você fazer um desafio de ler tantos livros no ano, mas a quantidade ela não é tão importante quanto a leitura em si, como o hábito de ler. A gente não precisa ser produtivo em todos os nossos hobbies, em todas as nossas áreas da vida, né? A gente só precisa conseguir manter esse hobby como uma válvula aí de escape, uma coisa para desestressar. A leitura é um desses hobbies para mim, então eu decidi que eu não vou mais fazer esse tipo de desafio de leitura por um tempo. Eu vejo muita gente se vangloriando que consegue ler 50 a 100 livros por ano. É realmente uma coisa incrível,
Mas pra mim não funciona, eu não tenho tanto tempo assim pra ler. Eu gosto de fazer outras coisas, eu tenho outros hobbies pra fazer e eu encaixo a leitura ali sempre que tem um tempinho. Eu gosto de ler antes de dormir, então é, eu encaixo a leitura em alguns espaços do meu tempo e eu acho que assim funciona melhor pra mim porque eu consigo aproveitar outras áreas da minha vida também. Nesse vídeo eu só queria falar um pouco sobre isso. É, eu eu acho que às vezes a gente tende a transformar tudo que a gente faz em um trabalho e eu acho que a leitura não precisa ser assim. Até porque muitas das pessoas que a gente acompanha na internet que fazem canais de leitura, que postam resenhas de livro, essas pessoas elas já trabalham com isso, trabalham com a monetização desses canais, trabalham com a produção de conteúdo sobre literatura e para esse tipo de pessoa realmente tem muito tempo para ler muita coisa porque esse é o trabalho, né? Mas eu só sou uma pessoa normal, eu tenho um trabalho fora daqui, eu tenho uma outra vida pessoal fora da internet, né? Fora desse conteúdo. E eu acho que para quem assiste aqui, a maior parte das pessoas não tem tanta flexibilidade para ler assim. Então eu acho que a gente não precisa se cobrar tanto para ler muitos livros no ano. Eu acho que se a pessoa já consegue ler mais de um livro no ano, já está acima da média para o padrão brasileiro. E querendo ou não, as pessoas do nosso país leem pouco, né? Então eu acho que a gente conseguir ler o que gosta durante um ano é mais do que o suficiente, né? E falando sobre ler muito, quando eu pegava ônibus, eu trabalhava distante de casa, né? Eu tinha que pegar ônibus todo dia. Hoje eu trabalho home office. Quando eu pegava ônibus nessa época, foi a época que eu mais li. Tipo, eu li um livro de 600 páginas em 2 semanas e logo em seguida eu li um de 1000 páginas. Esse ano, acho que foi o ano de 2019, 2018 foi o ano que eu li mais. Eu li 3 livros de 1000 páginas no ano, porque eu lia muito tempo no ônibus, né? Então era um tempo ocioso que eu tinha. Geralmente era 2 horas de condução de manhã e 2 horas à tarde para voltar. Então 4 horas por dia lendo. E nesse ano eu consegui ler muita coisa. Mas se a gente coloca em. Se a gente vai contabilizar, são 4 horas por dia que eu tava com um tempo ali ocioso, que hoje eu uso para fazer outras coisas, outros hobbies, fazer um exercício físico. Então, a gente não precisa se cobrar tanto. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu tô começando a produzir esses vídeos agora, eu tô tentando fazer com o mínimo de edição possível, justamente para melhorar a minha oratória. E eu já consigo ver uma melhora. Eu gravei 3 vídeos, esse aqui é o quarto, e eu já tô conseguindo ver uma melhora. Eu acho que quando eu chegar no 100º vídeo, eu vou ver uma diferença muito gritante. Então, só queria deixar aquela frase que a gente subestima o que pode fazer no longo prazo e superestima o que a gente pode fazer no curto prazo, né? Então eu acho que melhorar a oratória, no meu caso, né, vai ser desse nível. Então, se você quer que eu fale sobre algum livro específico, comenta aí embaixo se você acha que esse movimento de desafios literários é uma balela ou um bullshit, né? Comenta aí também. Eu quero saber a opinião de quem me assiste aqui. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo.